Meus caros irmãos, nós sabemos do Evangelho de São Mateus, que é este que nós estamos lendo, que começamos, na verdade, a ler nos domingos deste novo tempo litúrgico chamado tempo comum, que depois do batismo de Jesus, ele vai para o deserto, muito provavelmente o deserto da Judéia, porque era o lugar onde João Batista estava batizando, claro, no lugar onde tinha água, né? E vai para o deserto para ser tentado por Satanás, como diz o texto do Evangelho. Depois de passar lá 40 dias e de vencer o tentador e as tentações, Jesus volta. E o texto de hoje, ele está justamente neste início, vamos dizer assim, desta volta de Jesus. E é muito interessante porque a primeira informação que o evangelista nos dá é que Jesus fica sabendo da prisão de João. E aqui a gente nota como providencialmente os fatos vão acontecendo e Deus, por detrás dos acontecimentos da história, que Ele não, vamos dizer assim, que Ele não tem poder completo de mudar essa história, no sentido de que não é Ele quem manda que uma coisa se dê de uma ou de outra forma, né? Mas nos acontecimentos da história, Ele vai guiando tudo, né? Então nós sabemos que João estava preparando o caminho do Senhor. Então ele realiza essa sua missão, ele faz este seu papel. E uma vez preparado, Jesus pode começar a sua pregação. Então João é encarcerado e naquele momento onde o caminho já está aplanado, Cristo pode começar a sua pregação. Nós sabemos também que João disse de si mesmo: eu sou a voz que clama no deserto. Na medida em que esta voz se cala, agora a palavra de Deus pode falar, né? E é interessante porque o texto do Evangelho não diz assim que alguém prendeu João, porque nesse caso seria alguém que é ativo e toma a iniciativa. O verbo é no passivo. João foi preso, né? Ou seja, o sujeito é desconhecido justamente para mostrar que esta passividade do fato tem a mão de Deus que por detrás destes acontecimentos, como eu disse, que não é Ele quem determina, né? Mas Ele vai sabendo lidar com esses acontecimentos para conduzir a história da salvação. E quando Jesus volta e fica sabendo que o seu precursor tinha sido preso, ao invés de ir para a cidade onde ele tinha sido criado, que era Nazaré, nós sabemos que a cidade natal de Jesus é Belém, mas depois que volta do Egito, né, fugindo da perseguição de Herodes, ele vai para o Egito. Quando volta, ao invés de ficar na região de Belém, ele vai para Nazaré da Galileia. Então, ao invés de ficar naquela cidade onde ele se tinha criado, Jesus vai para Cafarnaum, que é a cidade de Pedro e de André, esses dois irmãos que ele vai encontrar, e também, certamente, de João e Tiago, os outros dois irmãos que Jesus encontra hoje à beira do lago, né? E esta é uma cidade muito importante, que nós ouvimos hoje na profecia já de Isaías. Isaías escreveu mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, e esta cidade já existia, né? E Cafarnaum era uma cidade como entreposto. Através de lá passavam rotas de comércio, por isso era uma cidade muito importante, mas que outrora, no tempo do profeta Isaías, tinha sido praticamente dizimada, e os judeus que lá viviam na época do profeta foram obrigados a sair, e lá foi tomado de povos pagãos. Por isso que no texto de hoje, citando o profeta Isaías, o evangelista diz, né, Galileia dos pagãos. Por quê? Porque lá naquele lugar havia uma mistura de povos, né? Tinham judeus, mas também tinham muitos pagãos que na época do profeta Isaías tinham invadido aquela cidade. Mas era uma cidade muito importante. E importante também porque ela ficava na beira deste grande lago chamado de Lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia, apesar de não ter águas salgadas, né? Então, se a gente olha para a terra de Canaã, é muito interessante, porque ela é mais ou menos, para vocês terem noção, do tamanho de Goiás e Tocantins, é mais ou menos a mesma estrutura, né? E ao norte, onde está essa região chamada Galileia, há este lago, e depois vem o Rio Jordão, que encontra-se com o Mar Morto, né? Então a gente tem duas grandes concentrações de água e o rio que passa de uma a outra. E como lá, vamos dizer assim, um ambiente é desértico, seco, este é um lugar muito importante porque ali floresce a vida, né? Então essa cidade, ela também ocupa um lugar importante porque está na beira daquele lago que é uma grande fonte de vida para a Galileia. Então Jesus vai para este lugar, né, que depois vai ficar inclusive conhecido como a sua cidade, a sua casa, na verdade, né? Então Jesus vai para Cafarnaum, e é bonito como
o evangelista, eu já falei isso outras vezes para vocês aqui, né? Palavras são muito bem escolhidas, né? Isso mostra que os evangelistas, apesar de inspirados por Deus, né, não estavam simplesmente assim escrevendo coisas como se Deus estivesse ditando nos ouvidos deles, né? Havia um empenho também intelectual de encontrar o melhor modo de comunicar as coisas. Então, de novo, Deus usa da inteligência daqueles homens para comunicar a sua palavra, né? E diz, estando à beira do mar, né? Isto mostra que não é que Jesus foi e voltou, né? Jesus estava continuamente ali, mas nesse momento, né, estando à beira do mar da Galileia, Jesus encontra primeiro esses dois irmãos, Pedro e André, né, que estavam lançando a rede. De novo, assim, essas informações elas não são secundárias. Por quê? Porque a gente sabe que se pesca de noite e não de dia, né? Quando Jesus, pela primeira vez, isso é narrado no evangelista Lucas, de uma outra maneira, a vocação dos discípulos, né? Quando Jesus encontra Pedro e manda, lança a rede à direita da barca para pescar. Pedro, em certa medida, diz, bom, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos, porque não era, o momento de pescar não era de dia, era de noite, né? Isso significa que Jesus vem ao encontro daqueles discípulos à noite, né? E aqui é muito bonito porque aqui a noite cósmica e o local geográfico, né, que era o lago, são realidades, vamos dizer assim, naturais, porém a simbologia dessas realidades naturais é que dão vivacidade à narração do Evangelho. O lago, para os judeus, o mar, né, a água, era o lugar onde habitava um monstro, uma espécie de demônio chamado Leviatã. Por isso, as águas, o lago, era um lugar perigoso, de ameaça, sobretudo se era assolado pela tempestade, né, era o lugar do combate, era o lugar que simbolizava, de algum modo, esse caminho da vida humana, como a gente atravessa de uma margem a outra, né? Então, era este símbolo do perigo, do mal, né? Então, Jesus encontra aqueles dois irmãos na noite e no lugar perigoso, né? Isso significa, encontra-os, claro, na sua vida concreta, porém, encontra-os naquela situação delicada de labuta, uma labuta difícil, porque é à noite, não se tem muito jeito de ver as coisas, tinha ainda o perigo do mar, ou seja, as ameaças, as dificuldades, né? E os chama. E é interessante porque os outros dois irmãos que Jesus encontra, né, ele os encontra quando eles estão reparando as redes, né? Então isso significa que já tinha passado a pesca da noite, eles estavam no dia seguinte, porque pescaram a noite inteira. Aqui quem já pescou alguma vez sabe, às vezes você põe a rede no lugar errado, na hora que puxa ela arrebenta, você tem que remendar para não poder perder os peixes da próxima vez, né? Então significa, passada aquela noite de pesca, homens que talvez estivessem assim um pouco decepcionados com a quantidade de peixes que pegaram, porque não era raro acontecer que não pegassem peixe algum, como aconteceu na pesca milagrosa, né? Então, talvez decepcionados, com as redes rompidas, né? A gente pode dizer assim simbolicamente, né? Com as feridas da guerra, depois de terem lutado a noite toda no mar, quem sabe talvez com a tempestade, mas aqueles homens que estavam concluindo o seu trabalho e Jesus os encontra naquele momento. O que é muito bonito, significa que Jesus passou a noite inteira na beira daquele lago. A gente pode dizer, a noite inteira acompanhando Simão e André, a noite inteira acompanhando, ainda que de longe, João e Tiago, né? Ou seja, acompanhando-os na noite da vida, na labuta, na luta cotidiana, acompanhando-os quando a coisa era difícil, quando os frutos não eram tão grandes, quando havia as feridas da guerra, podemos dizer assim, né? Ou seja, Jesus os encontra naquela situação concreta de vida, né? E por isso, cumpre-se aqui aquilo que no início do Evangelho, o evangelista nos disse da profecia de Mateus, né? O povo que andava nas trevas viu uma luz, né? Então a luz de Cristo que se projeta sobre a vida daqueles dois irmãos, né? Daqueles 4 irmãos na verdade, né? Ou seja, a luz de Cristo que vem para dissipar as trevas, mas não eram aquelas trevas cósmicas, né? São as trevas da humanidade, a luz de Cristo que vem para tirar o homem daquela situação em que ele vive da labuta, do perigo, né? Ameaçado tantas vezes pela escuridão. Os homens que
sofrem e se ferem nesta luta. Cristo vem ao encontro deles, se coloca ao encontro deles, né? E os chama, né? Então, aqui Mateus narra a vocação dos discípulos de uma maneira diferente. No caso lá do evangelista, por exemplo, Lucas, né, esta vocação ela é precedida daquela pesca milagrosa, né? Então Jesus os chama, né? Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. De novo, muito interessante, não é que Jesus provoca uma espécie de ruptura na vida daqueles homens, né? Eles eram pescadores e continuariam sendo pescadores. Então, não é que Jesus os chama para formar uma espécie assim de guetozinho dos perfeitos, ou para se alienarem da existência humana, para fugirem da realidade humana, ou cria uma espécie assim de ruptura na existência deles. Não, Jesus sabe aproveitar quem eles são, o conhecimento que tem, a experiência que tem, entra na vida daqueles homens para dar um sentido novo, para ajudar-nos a fazer um outro caminho. Porém, não é um caminho que nega tudo aquilo que aconteceu, mas continua tudo aquilo que aconteceu e quer levá-los a um caminho de conversão, né? Por isso, conversão nesse caso é segmento de Jesus Cristo, né? Colocar-se como discípulo de Jesus, seguir Jesus, que não significa ir atrás no sentido assim de que Jesus ia na frente e eles iam atrás. Seguir Jesus significa assimilar a sua vida, assumir os seus pensamentos, né? O seu modo de ver, de sentir. Por isso a palavra é muito bonita, é convertei-vos, né? A palavra convertei-vos em grego é metanoiete, que significa mudai o vosso pensamento, né? Mudai as vossas convicções. Jesus os chamava para este segmento justamente para que eles pudessem seguir Jesus, um segmento que começa aqui e que vai durar a vida toda, né? Se a gente pensa, por exemplo, em São Pedro, né, ele deixa imediatamente as redes e segue Jesus também, João e Tiago, que deixam inclusive o pai, né, o evangelista faz questão de anotar, deixaram as redes e o pai, né, e seguem Jesus. Mas é um segmento que começa aqui e não vai acabar nunca. São Pedro, ao longo de toda a sua vida, ainda vai cair, levantar, vai dizer uma besteira aqui, vai precisar de recomeçar, né? Ou seja, eles estão se colocando no segmento de Jesus Cristo e este segmento vai durar a vida toda. Uma espécie de conversão que nunca acaba, né? Que começa aqui, né? Mas é interessante, de novo, esta prontidão, né? Eles deixam imediatamente Jesus, deixam imediatamente tudo e seguem Jesus, melhor dizendo, né? Eu penso que esta imagem do encontro de Jesus com os discípulos tem algumas coisas muito importantes para nos dizer, né? Primeiro, desta presença de Jesus, ou de Jesus que vem ao encontro de cada um de nós, na situação em que cada um de nós se encontra. E não raras vezes esta situação é uma situação de noite, de escuridão, de labuta. Somos como aqueles pescadores que estão lutando contra o Leviatã, né? Que estão lá se empenhando a noite inteira para poder produzir algum fruto, né? E que não raras vezes também, como aqueles apóstolos, né, têm feridas desta guerra, né? Sofrem porque às vezes não conseguem colher muito fruto, sofrem porque às vezes já estão feridos por causa desta briga constante, essa guerra que a gente vive dentro de nós, fora de nós, né? Então, o Senhor vem ao nosso encontro. E aqui eu queria, assim, sobretudo evidenciar, não é uma coisa simplesmente subjetiva, porque de vez em quando a gente sente que Deus está próximo de nós. É muito mais do que isto, né? A garantia desta presença constante de Cristo na nossa vida se dá sobretudo na Eucaristia, né? Quando nós vimos a missa, o que nós estamos celebrando e presenciando e testemunhando é Cristo que vem sobre esse altar ao encontro de cada um de nós. Mesmo que subjetivamente eu não sentisse absolutamente nada, e para ter fé nem é necessário isso, eu poderia dizer, Cristo vem ao meu encontro, Ele não me abandona jamais, né? Se a minha vida está na escuridão, eu estou colhendo frutos bons ou maus do meu caminho, não importa, Cristo sempre vem ao meu encontro, né? E por isso, a presença de Cristo é sempre um facho de luz que é projetado sobre a nossa vida. Isto a gente precisa, assim, se dar sempre mais conta, né? Quando Cristo invade a nossa existência, invade não no sentido assim de quebrar a porta e invadir a casa, mas quando essa luz penetra a nossa existência, né? O Senhor realmente nos ilumina. Ele vem para dissipar as trevas da nossa vida, né? Ele não vem para nos deixar como nós estamos.
Cristo não entra na nossa vida para deixar como nós estamos, para nos deixar como nós estamos. Pelo contrário, né? Ele entra como um médico para curar o doente. E esta presença de Cristo é sempre uma presença transformadora, né? E a presença do Senhor também é sempre um chamado, né? Cristo nos chama para segui-lo, para nos convertermos, né? Para entrar neste caminho de crescimento, de santificação, de conversão, que tem que nos levar à eternidade. A pergunta que a gente deve se fazer é: por que tantas vezes somos tão tardos e somos tão apáticos em dar uma resposta ao Senhor? Por que tantas vezes demoramos a responder esta presença de Cristo? E Cristo, como eu disse, não entra na nossa vida para criar uma espécie de clubinho dos perfeitos, né? Essa ideia de que o cristianismo produz um certo ostracismo na nossa vida, ou seja, nos leva para uma espécie de vida paralela, é equivocadíssima, né? Cristo entra lá onde nós estamos, nos encontra lá onde nós vivemos, naquela noite da nossa vida, caso estejamos vivendo, né? Na labuta cotidiana, com tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Mas o que Ele quer é transformar esta vida, que não Ele vai inventar uma outra, né? Ser cristão não é viver uma outra vida, como uma espécie de, de vida paralela. Não é isto, né? Mas Ele entra nesta vida, para que esta vida se torne o lugar da sua presença. E esta vida que nós vivemos, com todas as coisas que fazem parte dela, o trabalho, as alegrias, as tristezas, o descanso, as férias, o encontro com as pessoas, tudo isto seja transformado e ressignificado, para que Cristo nos ajude a fazer desta vida o nosso caminho de seguimento dele. Isso significa que é dentro da nossa vida que nós damos uma resposta ao Senhor. E a resposta que nós damos a Ele não é uma resposta necessariamente de abandonar uma coisa, como aconteceu com os apóstolos. Para alguns pode até ser o caso, por exemplo, nós sacerdotes, que deixamos tantas coisas, inclusive a família, e nos dedicamos praticamente exclusivamente ao Evangelho, à igreja e etc. Mas mesmo que isto não acontecesse, né, é este chamado forte que o Senhor nos faz de fazermos com que a nossa vida se transforme, né? E com a sua presença e com esta luz que a ilumina, que essa nossa vida se torne um caminho de conversão e de salvação. De novo eu queria repetir esta pergunta, porque devemos fazê-la sempre, né? E como se a gente se deixa meio livre, a gente sabe que se a gente deixa a coisa meio solta, naturalmente o caminho não é de ordenar a nossa existência, né? Se você deixa a sua casa lá do jeito que ela está, ela enche de poeira e se suja. O trabalho de mantê-la limpa é exigente, né? Também a nossa vida é assim, né? Então, a gente precisa continuamente nos colocar esta pergunta de: estou ou não estou respondendo ao Senhor? Hoje, de novo, mais uma vez, pela Eucaristia, o Senhor vai entrar na nossa vida. Mesmo que alguém não pudesse receber a comunhão, né? Mesmo que não pudesse receber a comunhão, mas Cristo está aqui. E a sua palavra e a sua presença nos iluminam, né? E esta presença é de novo interpeladora, porque ela está nos chamando a um caminho de conversão, né? Qual a resposta que a gente vai dar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.